A vida é o que aprendemos, a vida é o que ensinamos. Você é apenas um discípulo, porque seus olhos estão fechados. No dia em que você os abrir, verá que não há nada que possa aprender comigo, ou com qualquer pessoa. Para que serve então um mestre? Para fazer você ver a inutilidade de ter um. Disse um dia Antônio de Melo. Somos todos professores, assim como todos somos alunos. A vida é o que ensinamos, e a vida é o que aprendemos. Os sábios entendem isso. Os alunos genuínos estão abertos a entender isso. Ambos são necessários para que o ciclo de maestria permaneça um ciclo sagrado, em vez de uma degradação na linearidade básica. O problema é a conscientização, ou a falta dela. A maioria de nós não está ciente de que somos professores e alunos. A maioria de nós se move pela vida em pequenas zonas de conforto, paranoico e com medo de ter nossas preciosas crenças ou visões de mundo questionadas. Estamos contentes em permanecer o súdito leal de um pequeno Deus. Como Carl Sagan disse poderosamente, como é que quase nenhuma religião importante olhou para a ciência e concluiu: isso é melhor do que pensávamos. O universo é muito maior do que nossos profetas disseram, mais grandioso, mais sutil, mais elegante. Em vez disso, eles dizem: não, não, não. Meu Deus é um pequeno Deus, e eu quero que ele continue assim. Oh, a deliciosa tragicomédia de tudo isso. Mas como podemos esperar aprender alguma coisa se primeiro não estivermos dispostos a ser vulneráveis? Como podemos realmente entender qualquer coisa, se não estamos dispostos a ir ao âmago da questão e realmente questionar as coisas? Como podemos aprender algo, se não estamos dispostos a permitir que as muralhas defensivas, que cercam nossa zona de conforto, desmoronem para que ela possa ser reconstruída mais adiante, mais ampla, menos defensiva e ainda mais robusta do que antes? E como podemos esperar que nosso pequeno Deus, aquele que mal governa uma pequena porção de nossos cérebros dentro de uma pequena porção de nossa cultura dentro de uma porção menor de nosso planeta dentro de uma porção ainda menor de nossa galáxia dentro de uma porção infinitamente menor de nosso universo, para se tornar o grande Deus, que é capaz de subsumir o infinito, se nunca estivermos realmente dispostos a deixar esse Deus ser infinito? Pode não haver uma resposta, mas pelo menos temos perguntas para brincar. Ou talvez seja tão simples quanto levar em consideração estas palavras de Alan Watts. O homem sofre apenas porque leva a sério o que os deuses fizeram para se divertir. A vida é o que aprendemos. Como Carl Jung disse, aquele que não suporta dúvida, não suporta a si mesmo. Porque é duvidoso, ele não cresce, e portanto, ele não vive. A dúvida é o sinal do mais forte e do mais fraco. Os fortes têm dúvidas, mas a dúvida tem os fracos. A dúvida é um conceito espinhoso. Normalmente, estamos divididos entre querer parecer confiantes para os outros e querer ter a mente aberta o suficiente para aprender com eles. Talvez a melhor maneira de navegar pelos arbustos da dúvida seja simplesmente lembrar de usar a dúvida como uma ferramenta para alavancar o conhecimento, em vez de se tornar uma ferramenta para duvidar, o que apenas aumenta a ignorância. Outra estratégia é levar em consideração duas coisas. Essas palavras de Bill Nye, todo mundo que você conhece sabe algo que você não sabe, e essas palavras de Carl Sagan, em algum lugar, algo incrível está esperando para ser conhecido. Esses dois conceitos por si, só podem nos tornar melhores alunos. Ou considere a explicação de Richard Ogle sobre alcance e reciprocidade, onde se começa com o conhecimento básico em um campo, depois se aventura e aprende algo novo, depois eles voltam e reintegram o novo pedaço, com o que já é conhecido. Então eles se aventuram de novo, para frente e para trás, de novo e de novo. Muita reciprocidade e você acaba em uma rotina insular. Muito alcance e seus esforços são dispersos e infrutíferos. O que é necessário, ao que parece, é um equilíbrio saudável de expansão e integração.
O avanço, é claro, é a percepção de que o aprendizado não é linear, mas excepcionalmente cíclico. Nós nos estendemos, aprendemos, retraímos, integramos. Nós nos estendemos mais, aprendemos mais, retraímos, integramos ainda mais. E o ciclo continua. Com alcance e reciprocidade suficientes, o ciclo se torna um ciclo de maestria. Se a vida é realmente o que aprendemos, então cabe a nós procurar e encontrar mentores que possam nos ensinar sobre a vida. Nossos mentores se tornam os gigantes sobre os quais nos apoiamos. E como todos têm algo a ensinar, qualquer um pode ser um mentor, e portanto, qualquer um pode ser o gigante sobre o qual nos apoiamos. Se dominarmos o que eles têm a ensinar, seremos capazes de ver cada vez mais longe do que eles. Se não dominarmos o que eles têm a ensinar, podemos pelo menos assimilar seus conhecimentos e mover um com inteligência. Como Robert Greene colocou sucintamente, escolha o mentor que melhor se adapta às suas necessidades e se conecta à sua tarefa de vida. Depois de ter internalizado o conhecimento deles, você deve seguir em frente e nunca permanecer na sombra deles. Seu objetivo é sempre superar seus mentores em maestria e brilhantismo. A verdadeira maestria não é dominar os outros, é dominar nosso antigo eu. Todos sabemos que isso é verdade, até certo ponto, mas também lutamos com o condicionamento cultural de que a competição supera a cooperação. Não, ou pelo menos não deveria. A cooperação deve ser primária e a competição secundária, para que qualquer evolução saudável ocorra. Seja essa evolução aprendendo, ensinando ou vivendo. A base da natureza é a cooperação e a democracia. Está em nosso DNA. Pode ser visto em todos os organismos, de formigas a primatas. De fato, mesmo em A Descendência do Homem, Darwin mencionou a sobrevivência do mais apartamento exatamente 2 vezes, e mencionou a palavra amor 95 vezes. A competição sempre foi secundária à cooperação, caso contrário, não teríamos sobrevivido como espécie. O problema é que temos a carroça, competição, na frente dos bois, cooperação, há cerca de 2000 anos. E vemos, em primeira mão, o estado insalubre em que estamos por causa disso. Não há nada de errado com a concorrência, lembre-se. Ainda é primordial em relação a tudo, que não seja a cooperação. Mas quando nos concentramos demais na competição, perdemos de vista a importância do autodomínio. E existe essa tendência perigosa de tentar dominar os outros. Mas é sempre melhor, se focarmos em dominar a nós mesmos ao invés dos outros. Como falei no início deste vídeo, é tudo uma questão de consciência. Como dizia Leonardo da Vinci, o ser humano médio olha sem ver, ouve sem ouvir, toca sem sentir, come sem provar, e fala sem pensar. Um humano sábio percebe a diferença entre olhar e ver, ouvir e escutar, tocar e sentir, comer e saborear, falar e pensar. Um humano sábio também percebe a diferença entre dominar os outros e dominar a si mesmo. Autodomínio é a capacidade de autossuperação, de afastar consistente e persistentemente o complexo do mestre. O complexo do mestre é a falsa noção de que, de alguma forma, aprendemos tudo o que precisamos aprender sobre um determinado assunto, ou mesmo sobre a vida. É a ideia de que nossa experiência será suficiente, e que ninguém mais pode nos ensinar nada. Como disse Katrin Schulz, a ignorância não é necessariamente um vácuo esperando para ser preenchido, com a mesma frequência, é uma parede, mantida ativamente. Infelizmente, isso significa o fim de nossa jornada de conhecimento. Mente de principiante gera mente de especialista gera complexo de mestre, que deve ser destruído pela mente de principiante para renovar o ciclo, e para reciclar a maestria. Reciclar a maestria é a melhor maneira de auto-superar e dominar nosso antigo eu. E mantém o conhecimento cíclico em oposição ao linear. No final das contas, não existe um verdadeiro mestre. Somos todos ignorantes sobre alguma coisa.
Sócrates percebeu que ninguém era mais sábio do que ele, porque ninguém entendia sua ignorância tão bem quanto ele. Como Shakespeare disse: o tolo pensa que é sábio, mas o sábio sabe que é um tolo. Na verdade, todos nós somos ignorantes, mas o mais inteligente é se tornar sábio para isso. O mais próximo que podemos chegar de ser um verdadeiro mestre é entender que sempre haverá algo que não sabemos e algumas coisas que nunca poderemos saber, e depois rir disso. No final, cultivar um bom senso de humor é provavelmente o mais próximo que chegaremos da verdadeira maestria. Como Alan Watts disse: quando você atinge o Satori, nada lhe resta naquele momento do que dar boas risadas. Gratidão. Namastê.